Gente, no mês de outubro é o mês da conscientização das mulheres para a importância do exame do câncer de mama, né? É considerado o mês rosa, que é o mês da mulher. E agora também nós estamos no mês de novembro e começou uma campanha para conscientização para os homens, para a conscientização do câncer da próstata. Pensando nisso, vim conversar com um dos mais renomados urologistas aqui da nossa região, que é o meu amigo Dr. Alister Cará, que vai realmente esclarecer sobre mitos e verdades do exame da próstata. Bom, primeiramente, Dr. Alister, é um prazer recebê-lo aqui no nosso programa. Muito obrigado pelo convite. E vamos falar, né, tirar esses mitos que os homens têm desse bendito exame da próstata, né, doutor? É verdade, é um exame realmente que promove um certo receio por parte dos homens, porque é um exame desagradável. Qual é o receio maior que eles têm quando chegam aqui em seu consultório, pela primeira vez? Primeiro é o conhecimento do médico, porque já é um exame que inspira intimidade. Então o receio dele é se expor da forma íntima justo com uma pessoa que às vezes ele desconhece. Então esse receio, a gente conversando e tirando as dúvidas, promove uma certa, vamos dizer, alívio e esclarece que é necessário para fazer o diagnóstico da doença. Doutor, e tem uma idade correta, né, para os homens procurarem um urologista para fazer esses exames? Tem sim, na verdade isso é importante definir, que as pessoas que tenham primo direto ou um pai parentesco que tenha tido câncer de próstata, tem 2 vezes mais chance de desenvolver câncer de próstata ao longo da vida. Portanto, aqueles com parentes próximos que já tiveram câncer de próstata deveriam iniciar o exame com 40 anos de idade. Os demais podem iniciar, segundo hoje a Associação Americana e Brasileira de Urologia, aos 50 anos de idade. Então, se você tem algum parente, algum primo, você tem que procurar o urologista antes, não deixar, né, doutor? Não deixar, porque o grande problema da doença, como infelizmente é uma doença de início silencioso, ou seja, não promove sintomas na fase inicial, o principal fator preventivo é justamente o exame de próstata. O exame de próstata. Doutor, eu acho que a maior preocupação dos homens, né, quando chegam aqui em seu consultório é o bendito do exame do toque, não é? Exatamente. É o medo maior, exatamente, né? Mas acho que o primeiro exame, o primeiro passo não é realmente o exame do toque. O primeiro passo é o exame de sangue, não é? Na verdade o que se estipula, não existe primeiro ou segundo. É que na verdade, às vezes conversando com o paciente, às vezes ele já vem com o exame pedido por um clínico geral do PSA, famoso antígeno para a próstata. Então, uma vez com esse exame de sangue realizado, a próxima etapa é o exame clínico de toque retal. Mas nos pacientes que chegam na primeira instância sem a solicitação do exame de sangue, nós conversamos e solicitamos junto um exame complementar, que pode ser a ultrassonografia, e aliado a esse exame, o exame clínico de toque retal. Doutor, cigarro, bebida, drogas, tudo isso pode levar a uma disfunção erétil, né? Bem, a disfunção erétil, como a gente já pode enfatizar, problemas de ereção acontecem principalmente de forma psicogênica e orgânica. Psicogênica seria aqueles casos dos indivíduos que não estão bem consigo mesmo, ou um primeiro relacionamento. O adolescente que já vai na primeira relação, às vezes vai com uma certa insegurança, que às vezes ele não consegue ter ereção. Então é importante que venha conversar com um médico ou um sexólogo para orientá-lo que essa ansiedade pode prejudicá-lo no seu performance sexual. As causas orgânicas, dentre as que podem promover fisicamente, temos essas condições que você comentou. O diabetes, por exemplo, açúcar aumentada no sangue ao longo do tempo pode promover. A pressão alta, ou seja, a hipertensão, pode promover. Consequentemente, não é só a pressão, porque os remédios que se tomam também para reduzir a pressão arterial podem afetar a parte de ereção. O cigarro, como é conhecido, também a nicotina, interfere no fenômeno da ereção. E as drogas, de maneira geral, até isso, no futuro, elas realmente, com o uso contínuo, elas também afetam a ereção. E além dos medicamentos, quais outros recursos que os homens, que sofrem de disfunção erétil podem encontrar?
Antigamente, os tratamentos eram à base de injeções e muitas vezes cirurgias. Com a evolução da terapia oral, hoje é o tratamento de primeira escolha. Mas se os remédios não funcionam, existem as formas injetáveis, que você aplica uma injeçãozinha 15 a 20 minutos antes da Direto lá? Direto no Ai, pé. que dor. Teria um certo treinamento, mas eu concordo com você. Na medida que você já puder, a gente já parte para uma segunda linha de tratamento, ou terceira, que seria o implante de prótese peniana, que é constituído de um silicone, que tem uma haste metálica no interior. É fininho, né? Ele é fininho porque nós colocamos nos dois corpos cavernosos, ou seja, do lado direito e do lado esquerdo, porque o pênis ele tem dois corpos que se enchem de sangue. E ela pode ser ajustável de acordo com o tamanho da pessoa e é dobrável. Então a pessoa não tem aquela sensação de ficar sempre com o pênis rígido. Essa é chamada semiflexível. E além dessas chamadas flexíveis ou semiflexíveis, nós temos as infláveis. As próteses penianas infláveis, ela tem um balãozinho e uma bomba que você, com uma bombinha, em torno de 6 a 8 bombadas, você consegue que ela se enche de líquido e fique rígida. E uma vez acionada a válvula, ela desincha e volta à posição normal. Então essas duas opções são as opções muito efetivas, com bastante satisfação. Doutor, uma pessoa, por exemplo, né, que teve um câncer de próstata, muitas delas eu acho que perde a ereção, né? E a preocupação maior dos homens é essa, né? De perder a ereção e tem até o medo de operar. Então, no caso, seria esse caso, né, da prótese. Isso. O câncer de próstata e a cirurgia oncológica de extração da próstata envolve você retirar estruturas não só da próstata, cápsula, que às vezes envolve o chamado feixe vasco nervoso da ereção, que corre lateralmente à próstata, que pode às vezes ser alterado no momento cirúrgico. A incidência de disfunção erétil após a cirurgia é muito variável na literatura, mas chega em torno de 30% a 70%. Se não tiver ereção, o implante protético, que seria a prótese peniana, é a melhor indicação. E isso corrige em torno de 90% a 95% dos casos, com satisfação para ele e muitas vezes para os parceiros. Tem vários trabalhos na literatura comprovando que é um método eficiente e de bastante restabelecimento da condição sexual do paciente. Então não são todos os casos, né? Não, isso como eu te disse. Porque isso todos os homens têm esse medo. Às Tem. vezes, se tiver um câncer de próstata, se tiver que tirar, que vai, pra falar a verdade, vai ficar broxa, né, doutor? Todos os homens têm esse medo, né? Tem esse medo. E não é assim, é o que a gente fala, né? Cada organismo é um organismo, né? A pessoa de reage de uma forma. O que é importante também estabelecer é que às vezes o ato cirúrgico em si, né, a habilidade do profissional, a técnica utilizada, hoje a grande, vamos dizer assim, evolução cirúrgica com o surgimento da robótica, que é a cirurgia de operar com robô, tem uma magnificação maior, uma delicadeza melhor, você consegue proporcionar um cuidado maior para lesar menos feixes do vaso nervoso. Apesar de ser discutível, esses resultados parecem os mais recentes, demonstrando que a robótica promove até menos alterações na parte sexual ou até na parte de continência urinária após os procedimentos. Mas esse receio que as pessoas têm, tem que analisar alguns critérios importantes. Por exemplo, a idade é um fator que já está documentado. Se a pessoa já tinha uma função sexual boa e a idade menor de 50 anos, a chance de ele realmente ter disfunção após a cirurgia é menor. Agora, o indivíduo com 60 anos, com uma função sexual já vinha um processo de involução, ele tem mais chance de evoluir com disfunção erétil após a cirurgia. Então, cada caso, como você mencionou, tem que ser devidamente estudado. O maior esclarecimento é isso: a idade é um fator de risco, o nódulo, a lesão, o estádio oncológico do câncer também é um fator de risco. Quanto maior o câncer,
maior a cirurgia e maior a repercussão poderia levar a maior disfunção erétil. Então tem fatores que podem promover e já predizer para o paciente, olha, suas chances não são desprezíveis e existe solução para a sua alternativa, mas ele já pode estar praticamente orientado com a sua recuperação. Bom, doutor, vamos então convidar, né, os homens a conscientizar mais uma vez, principalmente nesse mês de novembro. Nós estamos no mês de novembro, que agora, né, nessa campanha, é o mês azul, né? Mês azul. Eu achei muito legal essa iniciativa dessa campanha, que é para os homens procurarem o seu urologista de confiança, fazer os exames, não ficarem com as minhocas na cabeça, gente. Procura os homens, procura o urologista, procura o médico. Nós mulheres fazemos isso, né, doutor? Não custa fazer, né? Conforme eu disse para vocês, nós estamos lidando com uma doença extremamente prevalente, um índice de mortalidade elevada e que realmente é muito danoso, tanto da qualidade de vida para a sobrevida das pessoas. Então os homens têm que ter a mesma mentalidade e reeducar com as mulheres. A experiência delas faz com que elas tenham prevenção e um alto índice de cura. E os homens, se fizerem, procurarem o seu urologista com frequência, isso pode ser uma vez por ano, eles conseguem prevenir e ter uma sobrevida ideal. Então tá bom, doutor, olha, obrigada por estar aqui junto com a gente, por poder esclarecer um pouco, né, tirar essas minhoquinhas, né, da cabeça deles aí que estão assistindo o nosso programa. Muito obrigada, viu, doutor, por estar É um prazer aqui enorme, eu agradeço o convite e será sempre disposto a esclarecer as dúvidas para a população. Muito obrigado. Imagina, nós que agradecemos. Bom, gente, vamos a um rápido intervalo e já já estou de volta.